Em 4 horas, Ulisses leu 60 páginas de um livro de poemas. No mesmo ritmo, quantas páginas ele lerá em 6 horas? Bom, aqui nós temos uma questão de regra de 3 que envolve as variáveis horas e páginas. E a primeira informação que a questão fornece é que em 4 horas, Ulisses consegue ler 60 páginas. E pergunta quantas páginas ele vai conseguir ler em 6 horas. A questão diz ainda que ele vai manter o ritmo de leitura. Se ele vai manter o ritmo de leitura e eu aumento o número de horas, o número de páginas lidas também vai aumentar. Sendo assim, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, o que eu tenho que fazer aqui é uma multiplicação cruzada. Vou ficar com 4 vezes x igual a 6 vezes 60. 6 vezes 60 é igual a 360. Então, eu vou ficar com 4x igual a 360. Vou pegar esse 4 que está multiplicando, passar para cá dividindo. Vou ficar com x igual a 360 dividido por 4. 360 dividido por 4 é igual a 90. Então, eu tenho que x igual a 90. Logo, em 6 horas, Ulisses vai conseguir ler um total de 90 páginas. Um automóvel gasta 24 litros de gasolina para percorrer 192 quilômetros. Quantos litros de gasolina gastará para percorrer 120 quilômetros? Nós temos aqui uma questão de regra de 3 que envolve as grandezas litros e quilômetro. E a primeira informação que a questão dá é que com 24 litros de gasolina, esse automóvel consegue percorrer 192 quilômetros. E pergunta quantos litros são necessários para percorrer 120 quilômetros. Se eu estou diminuindo a quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, eu também vou diminuir a quantidade de gasolina que eu vou precisar. Então, aqui nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu posso fazer uma multiplicação cruzada. Vou ficar, então, com 192 vezes x igual a 24 vezes 120. 24 vezes 120 é igual a 2.880. Então, eu vou ficar com 192 vezes x igual a 2.880. Esse 192 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. Vou ficar, então, com x igual a 2.880 dividido por 192. Isso daqui é igual a 15, então eu vou ter que x é igual a 15. Logo, para percorrer 120 quilômetros, eu preciso de 15 litros de gasolina. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Temos aqui uma questão de regra de 3, onde as grandezas envolvidas são o número de eletricistas e a quantidade de dias que eles levam para fazer um determinado trabalho. A primeira informação que a questão dá é que 8 eletricistas levam 3 dias para fazer um determinado trabalho. E daí a questão pergunta quantos dias 6 eletricistas levarão para fazer esse mesmo trabalho. Então, quantos dias 6 eletricistas levarão para fazer o mesmo trabalho? Se eu diminuo o número de eletricistas para fazer o trabalho, a quantidade de dias que esse trabalho vai levar para ficar pronto vai ter que aumentar. Então, nós temos aqui duas grandezas inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, nós temos que multiplicar em linha. Então, nós vamos ficar com 8 vezes 3 e 6 vezes x. Então, nós vamos ter 8 vezes 3 igual a 6 vezes x. 8 vezes 3 é igual a 24. Eu vou ficar, então, com 24 igual a 6x. Esse 6 que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, nós vamos ficar com x igual a 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é igual a 4. Logo, os 6 eletricistas vão demorar 4 dias para fazer o mesmo trabalho. Se 12 operários fazem 72 metros de muro em um dia, quantos metros farão 20 operários em um dia? Alternativa A, 120 metros. Alternativa B, 115 metros. Alternativa C, 118 metros. Alternativa D, 124 metros. E alternativa E, 139 metros. Aqui nós temos uma questão de regra de 3 que envolve números de operários e metros.
A questão começa informando que 12 operários conseguem fazer 72 metros de muro. E pergunta quantos metros 20 operários vão conseguir fazer. Aqui, quando eu aumento a quantidade de operários, eu vou também aumentar a quantidade de metros do muro que vai estar pronto em um dia. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso fazer aqui uma multiplicação cruzada. Vai ser 12 vezes x e 20 vezes 72. Escrevendo aqui, vamos ficar com 12 vezes x igual a 20 vezes 72. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser essa multiplicação aqui. 20 vezes 72. 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes 7 vai dar 0. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 7 vai dar 14. Somando aqui, eu tenho 1440. Então, eu vou substituir aqui. Sendo assim, eu tenho que 12x é igual a 1440. Próximo passo vai ser pegar esse 12 e passar para cá, dividindo. Vou ficar então com x igual a 1440 dividido por 12. Vou dividir aqui no cantinho. 1440 por 12. Começando aqui a divisão. 14 dividido por 12 vai dar 1, sobra 2. Abaixei o 4, fiquei com 24 dividido por 12. Dá 2, sobra nada. Abaixei o 0, fiquei com 0 dividido por 12, que vai dar 0. Fechei minha conta. Então, 1440 dividido por 12 é igual a 120. Logo, x é igual a 120. A alternativa correta é a letra A. Se 10 metros de um tecido custam R$50, quanto custarão 22 metros do mesmo tecido? Temos aqui uma questão de regra de 3, que envolve a quantidade em metros do tecido e o valor desse tecido. A questão informa que 10 metros desse tecido vão custar R$50 e pergunta qual será o preço final de 22 metros do mesmo tecido. Se eu aumento a quantidade de tecido, eu vou estar aumentando também o preço a ser pago. Logo, eu tenho aqui duas grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com 10 vezes x igual a 22 vezes 50. 22 vezes 50 eu vou calcular aqui no cantinho. 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes 2, 0. 5 vezes 2 vai dar 10, sobe 1. 5 vezes 2, 10, mais 1 que subiu, vai dar 11. Então, vai dar 1.100. Então, eu tenho que 10x é igual a 1.100. Vou pegar esse 10 que está aqui multiplicando, passar para a segunda parte da igualdade. Quando eu trocar ele de lado, ele vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ficar com x igual a 1.100 dividido por 10. Posso cortar os zeros aqui e vou ficar com 110 dividido por 1, que é igual a 110. Logo, o preço a ser pago por 22 metros de tecido é de R$110. Um automóvel faz um percurso de 5 horas à velocidade média de 60 km por hora. Se a velocidade fosse de 75 km por hora, quantas horas gastaria para fazer o mesmo percurso? Aqui nós temos uma questão de regra de 3 que envolve duas grandezas, que são o número de horas para percorrer o percurso e a velocidade média usada para percorrer esse trajeto. A primeira informação que a questão dá é que é possível percorrer o trajeto mencionado em 5 horas, desde que se tenha uma velocidade média de 60 km por hora. E é perguntado quantas horas serão necessárias se essa velocidade passar para 75 km por hora. Se nós estamos aumentando a velocidade, o tempo para percorrer o trajeto vai diminuir. Logo, nós temos aqui duas grandezas que são inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, nós vamos fazer uma multiplicação em linha. Então, eu vou ficar com 5 vezes 60 igual a x vezes 75. 5 vezes 60 é igual a 300. Então, nós vamos ficar com 300 igual a 75x. Esse 75 que está aqui multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Vou ficar, então, com x igual a 300 dividido por 75. 300 dividido por 75 é igual a 4. Então, eu tenho que x é igual a 4.
Sendo assim, com a velocidade de 75 km por hora, nós vamos levar 4 horas para percorrer o trajeto mencionado. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Nós temos aqui uma questão de regra de 3 que envolve as grandezas litros e metros quadrados. A primeira informação que a questão dá é que com 14 litros de tinta eu consigo pintar uma parede de 35 metros quadrados. E daí a questão pergunta quantos litros são necessários para pintar uma parede que tem 15 metros quadrados. Se eu estou diminuindo a área que eu vou pintar, obviamente eu também vou diminuir a quantidade de tinta que eu vou precisar. Logo, as duas grandezas envolvidas aqui são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Vou ficar então com 35 vezes x igual 14 vezes 15. 14 vezes 15 é igual a 210, então eu vou ficar com 35 vezes x igual a 210. Vou pegar o 35 que está aqui multiplicando, vou passar para cá dividindo. Vou ficar então com x igual a 210 dividido por 35. 210 dividido por 35 é igual a 6. Logo, para pintar 15 metros quadrados de parede, eu vou precisar de 6 litros de tinta. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Nós temos aqui uma questão de regra de 3 que envolve duas grandezas. A primeira grandeza é o número de voltas que a roda vai dar e a segunda grandeza é o tempo. Vou começar escrevendo aqui as informações que eu tenho. A primeira informação é que a roda dá 80 voltas em 20 minutos. E a questão pergunta quantas voltas serão dadas em 28 minutos. Quando o tempo aumenta, o número de voltas também aumentará. Então, nós temos aqui duas grandezas que são diretamente proporcionais. Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, para resolver essa regra de 3, nós vamos fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou ficar, então, com 20 vezes x igual 80 vezes 28. Vou resolver aqui no cantinho o valor de 80 vezes 28. 8 vezes 0 vai dar 0, 8 vezes 8, 64. 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 8 vai dar 16. Então, meu resultado aqui foi 2.240. Vou ficar, então, com 20x igual a 2.240. Esse 20 que está aqui multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Vou ficar, então, com x igual a 2.240 dividido por 20. Vou simplificar aqui, cortando esse 0 e esse 0. Fiquei, então, com 224 dividido por 2. 224 dividido por 2 é igual a 112. Logo, em 28 minutos, essa roda dará 112 voltas. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora? Aqui nós temos uma questão de regra de 3 que envolve duas grandezas. A primeira delas é o número de peças e a outra é o tempo que essas peças levam para ser produzidas. A questão informa que 100 peças são produzidas em 25 minutos e pergunta quantas peças poderão ser produzidas em 1 hora. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, então aqui eu vou colocar o 60. À medida que o tempo de produção aumenta, a quantidade de peças produzidas também vai aumentar. Então, nós temos aqui duas grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos realizar uma multiplicação cruzada. Então, eu vou ter 100 vezes 60 igual x vezes 25. 100 vezes 60 é igual a 6.000. O x vezes 25 é a mesma coisa que 25x.
Temos aqui uma equação do primeiro grau. Para resolver essa equação, eu vou pegar o 25 que está aqui multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Vou ficar então com x igual a 6.000 dividido por 25. Vamos fazer aqui a divisão de 6.000 por 25. Vou começar dividindo 60 por 25. 60 dividido por 25 é igual a 2. 2 vezes 25 vai dar 50, então aqui vai sobrar 10. Abaixei o zero, fiquei com 100 dividido por 25. Vai dar 4, sobra nada. Abaixei o outro zero. 0 dividido por 25 dá 0, sobra nada. Então, 6.000 dividido por 25 é igual a 240. Logo, em 60 minutos serão produzidas 240 peças. Com 10 kg de trigo, podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? Nós temos aqui uma questão de regra de 3 simples. Vamos começar a armar o nosso cálculo para poder resolver a questão. A questão informa que com 10 kg de trigo é possível fabricar 7 kg de farinha. E pergunta quantos quilos de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha. Se eu aumento a minha quantidade de trigo, eu vou aumentar também a minha quantidade de farinha. Logo, nós temos aqui duas grandezas que são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu posso fazer aqui uma multiplicação cruzada. Então, eu vou ficar com 7 vezes x igual a 10 vezes 28. 10 vezes 28 é igual a 280. Então, eu vou ficar com 7x igual a 280. Esse 7 está aqui multiplicando, vou passar para a segunda parte da igualdade dividindo. Então, eu vou ficar com x igual a 280 dividido por 7. 280 dividido por 7 é igual a 40. Então, eu tenho que x é igual a 40. Logo, para fabricar 28 kg de farinha, eu preciso de 40 kg de trigo.